Hoje no Norato Notícia nós vamos falar sobre direito imobiliário. Você tem a sua dúvida? Olha, tá na hora de esclarecer muitos perrengues por aí, viu? E para poder falar desse assunto, tá aqui com a gente hoje a doutora Vanessa Matias. Tudo bem? Seja bem-vinda ao Norato Notícias. Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, uma satisfação. E é um momento, acredito eu, que para colaborar mesmo com a comunidade, né? Nunca se falou tanto em direito imobiliário como agora tem se falado, né? Exatamente. A lei tem tem sido cada vez mais ampla, né, doutora? Isso, Norato. O Brasil, ele tem, nos últimos anos, ele tem trago aí para a gente uma resposta para essa necessidade da população, das pessoas. Por quê? Porque o direito imobiliário, ele está extremamente atrelado às relações pessoais. Casamento, falecimento, divórcio. Então, todos os acontecimentos na nossa vida, de certa forma, eles geram questões imobiliárias. Quais são as principais dúvidas, né, quando as pessoas chegam? Onde que as pessoas mais erram nessa questão, né, quando é a questão do imóvel? Olha, um erro primário é achar que uma leitura simples vai dar todas as respostas. Porque muito tem se falado, faça a leitura da matrícula do imóvel, né? Faça a leitura das certidões negativas. Mas aí são questões que pessoas comuns não vão visualizar os problemas existentes. O direito imobiliário, ele traz várias nuances que de repente não estão ali na matrícula do imóvel. E uma dessas questões são as dívidas tributárias, né? Muitas das vezes elas não aparecem numa certidão de matrícula. Então é necessário uma busca, é necessário uma análise detalhada dessa documentação, uma investigação. Quando eu for comprar uma fazenda, uma propriedade rural, né? E o que eu tenho que olhar primeiro para não ter dor de cabeça? Isso. Olha, 2 passos que são fundamentais. A certidão atualizada da matrícula do imóvel. Qual que é a validade dessa certidão, doutora? Essa certidão ela tem validade de 30 dias, tá? Lembrando que muita coisa pode acontecer de um dia para o outro. Inclusive, hoje, a indisponibilidade de um bem, ela pode ser lançada no sistema hoje e amanhã, quando você for levar a sua escritura pública de compra e venda, você já não consegue mais registrar ela na matrícula do imóvel. Devido às mudanças. Devido às mudanças, que hoje é tudo assim, muito rápido, né? Por exemplo, há um tempo atrás a gente levava ali basicamente 1 ano para efetivar um divórcio. Hoje você faz no mesmo dia e muito rápido. Então, assim, são questões que o Brasil vem trazendo uma resposta efetiva para as necessidades das pessoas. As pessoas evoluíram, as necessidades das pessoas evoluíram. E quando você pensa em imóvel, nós não estamos falando de um prédio, de algo sem emoção. Nós estamos falando algo que é sonho de 99% dos brasileiros. Que sonho ter seu imóvel próprio, né? Ter o imóvel próprio, isso mesmo. Quando a gente vai falar sobre propriedade rural, né, é bom ver também a questão do CAR, a questão das APPs. CCIR. Tudo isso entra? Tudo entra. É uma análise minuciosa quando a gente fala. Eu costumo falar que o direito imobiliário, quando ele vai para a parte preventiva, ele é muito mais trabalhoso, mas também eficiente do que o litigioso. Porque você está ali trabalhando de forma a trazer segurança. Você vai levar a segurança para aquela pessoa que vai adquirir o imóvel.
né? Porque quando você adquire, você não pode pensar só no imóvel em si. Existem questões que são jurídicas e aí entra a questão do advogado, de entender quais são os pontos que são cruciais a gente investigar. Inclusive a pessoa do vendedor. Extremamente importante a pessoa entender como que é a situação do vendedor. Se essa pessoa é uma pessoa solvente, se ela é uma pessoa que tem dívidas, se ela tem dívidas, quais são os tipos de dívidas, né? Essas dívidas, elas são tributárias, né? Porque se for tributária, aí logo você já acende uma luz. Opa, uma luz vermelha, tá? Então, assim, são pontos extremamente importantes que, de repente, uma leitura simples não vai te dar a segurança que precisa. Doutora, aonde que a doutora Vanessa Matias atua? Como é que funciona para me contratar o trabalho? Em que situação que eu contrataria, né, o serviço de direito tributário? Imobiliário. Imobiliário. Bom, olha, vamos ampliar aqui a nossa visão. Quando eu iniciei, eu ficava totalmente focada na situação jurídica em si. Se era contrato, se era adjudicação compulsória, se era uso capião, que, diga-se por sinal, eu adoro, né? É uma questão assim, que eu tenho uma aptidão. Mas, assim, após anos de estudo e pesquisa, porque o direito imobiliário ele exige uma pesquisa, um aprofundamento, até em questões históricas, para a gente entender, né, assim, a origem do imóvel, o porquê que o imóvel está daquela forma. Que acontece? Essa análise, essa busca, ela me fez entender o seguinte: eu precisava mais do que saber direito. Eu precisava mais do que saber a parte técnica. Eu tinha que ter um conhecimento amplo e, para me ter esse conhecimento amplo, eu precisava de entender os negócios imobiliários, né? Então, eu tinha que desarmar ali um pouco da questão jurídica e começar a entender os negócios jurídicos. Porque os negócios jurídicos, nós estamos aqui agora batendo esse papo, mas lá fora eles estão correndo solto. Se você for num cartório de registro de imóveis agora, tem gente registrando a sua escritura pública. Se a gente for ali no tabelionato de notas, tem gente lavrando escritura pública de compra e venda, de comodato, de alienação fiduciária. Então, a gente tem uma ramificação, uma gama extensa de trabalho. Aí, a gente pode olhar aqui nesse exato momento. Hoje nós estamos gravando com você, Honorato, e nós estamos aqui sob um imóvel. Essa é uma propriedade imóvel, né? Aí entra as questões, é um imóvel de locação, é um imóvel comercial, que tipo de imóvel que ele entendeu? Qual é a finalidade desse imóvel, né? Toda a estrutura documental desse imóvel provavelmente é uma estrutura documental que está limpa, que está alinhada. Por quê? Porque ela oferece um serviço, entendeu? Então, assim, o direito imobiliário extremamente amplo. Quando a gente pensa no agro, né, no agronegócio, que aí é uma das maiores riquezas do Brasil, o agro, ele está sob um negócio imobiliário, né? E aí a gente vai ampliando isso. Nós temos as incorporações, nós temos os loteamentos, nós temos os condomínios, nós temos multipropriedades. Isso tudo dentro do agro. Isso tudo dentro de direito imobiliário, né? E é uma coisa assim tão linda que, se você parar para pensar no direito imobiliário, você vê que, assim, as relações das pessoas,
interfere o tempo todo no direito imobiliário. O direito de família entra no direito imobiliário quando eu caso, quando um ente querido falece, né? Então, assim, quando eu alugo o meu imóvel, quando eu alugo o imóvel de alguém, né? Quando nos loteamentos, para acontecer um loteamento, é feito um estudo, é feito todo um planejamento, e nesse estudo, nesse planejamento, nessa preparação, nessa fase de preparação, acontece inúmeras relações jurídicas dentro do direito imobiliário, porque olha para você ver, o loteador ele vai tratar ali com o terrenista até uns anos atrás, ele não tinha espaço, ele não tinha fala. Hoje ele já tem poder. Então o terrenista, quando ele trata ali, ele quer exatamente saber o que é que ele tem de direito naquele loteamento. Então, assim, são estruturas jurídicas imobiliárias extremamente complexas. São complexas. Cada segmento, vamos supor, eu citei o loteamento, cada segmento dentro desse passo a passo tem os próprios negócios jurídicos, as próprias relações. Então, eu vou ter ali contratos específicos entre loteador e terrenista, eu vou ter os contratos do loteador com o pessoal que vai fazer a terraplanagem. Então, assim, são vários os segmentos. Isso tudo entra dentro do direito imobiliário? Tudo entra dentro do direito imobiliário. E eu costumo dizer que ele é lindo. Ele é lindo, ele é amplo e ele tem uma riqueza de detalhes que, quando eu me propus, eu não entendia que era tanta coisa, eu não entendia. Então eu assim, fui estudando, fui pesquisando, aprofundando e cheguei a um entendimento assim, não, eu não posso trabalhar com outra área. Eu não posso e também não quero. Por quê? Porque eu quero oferecer algo que traga realmente a segurança que a pessoa precisa, né? Então, assim, de fato, ele é amplo, ele é complexo, mas ele também é muito bonito, porque, como eu disse, é o sonho das pessoas ter a casa própria. Hoje, a questão do investimento, as pessoas, os investidores, né, o mundo corporativo, eles veem o imóvel como uma forma de investimento, como uma segurança. Eu vou comprar esse imóvel porque eu vou ter ali uma rentabilidade, uma renda passiva, entendeu? Então, assim, o Brasil vem trazendo uma melhoria nas leis, uma modernização nas leis. Para quê? Para atender esse novo perfil, essas novas pessoas, porque as pessoas querem morar, mas elas querem morar bem, elas querem morar num lugar que tenha acessibilidade às coisas, né? Então, assim, tudo isso é dentro do direito imobiliário. Não posso olhar para o direito imobiliário e falar assim, é só um contratinho. Não, não é. Não é só um contratinho. É algo maior, né? Então, assim, eu, você, né, os personagens dessa realidade, notários, registradores, corretores de imóveis, são pessoas que vão levar ali algo que vai tornar a sociedade um lugar melhor, né? Vão deixar um ambiente melhor para as pessoas. Então, o direito imobiliário, para mim, hoje é isso. E a gente vê a emoção, a senhora falar toda, né, sobre essa profissão. Exatamente. Eu separei algumas perguntas aqui, né, para a gente falar sobre, né, que entra exatamente nesse universo, né? O que é matrícula do imóvel e qual a sua importância? Olha, Marcelo, a matrícula,
Eu já olhei tantas matrículas e cada uma delas que eu pego, eu ainda consigo ficar surpresa. Por quê? Porque, assim, nós vivemos um momento de atualizações, né? Vem sendo criado aí vários sistemas, né? Sistemas online, até para que possa ser unificado todas as informações de um imóvel ali dentro da matrícula. Então, a matrícula, a certidão de matrícula atualizada é o documento essencial, fundamental. É o primeiro documento, assim, eu costumo, as pessoas quando me procuram ali no WhatsApp ou por ligação, eu costumo dizer qual é o documento que você tem desse imóvel. Aí a pessoa fala ou um contrato, ou uma escritura, aí eu explico, olha, você precisa ir ao cartório de registro de imóveis e solicitar uma certidão de matrícula. Algumas pessoas não vão saber o que é esse documento. Aí, então, eu tenho as opções, né? Eu falo, olha, se você tiver aí o talãozinho do IPTU, né, onde consta ali o número, aquele número de cadastro que o município dá, né, para cada imóvel, né? Uhum. E a informação do nome da pessoa, dá para a gente conseguir isso pelo próprio sistema. Aí, se a pessoa é de outro município, aí a gente verifica quantos cartórios de registro de imóveis tem no seu município. Porque lá no sistema, que é o RI digital, como que a gente faz? A gente coloca lá o município, aí vamos supor, aqui em Ituiutaba são 2 cartórios de registro de imóveis. Quando eu coloco Ituiutaba, já aparece para mim o primeiro e o segundo, né? Aí eu falo para a pessoa, você vai ligar no cartório e você vai saber com o endereço do seu imóvel em qual cartório de registro de imóveis que essa matrícula está registrada, né? Por quê? Porque o cartório, ele é territorialista. Então, assim, o município de Ituiutaba, ele é dividido, vamos dizer assim, em 2 partes, né? Uma fração fica com o primeiro ofício e a outra parte fica com o segundo ofício. E aí a gente consegue, e tem a possibilidade de eu solicitar essa certidão lá direto com o número da matrícula, que é mais fácil, é certeiro, só que alguns imóveis, eles não possuem matrícula, ainda não possuem, porque o nosso sistema registral, ele era uma transcrição. As transcrições eram um documento que podia ter ali naquela transcrição mais de um imóvel, né? Então, assim, era uma coisa confusa, a medição era uma coisa arcaica, né? Tem até uma história que fala que eles mediam assim, a pessoa montava num cavalo, né? E aí pegava uma corda e ia medindo, né? Então, assim, aí tinha aquelas informações, né? Passava pelo morro tal, descia não sei por onde, aquela coisa. Tantas léguas. Então, assim, era uma coisa que era a forma que eles tinham para medir. Né? Isso. Então, eles usavam daquela forma, e tanto que quando saiu da transcrição e passou a ser matrícula, aí começa a gerar os questionamentos em cartório. Tem muita gente que fala assim, cartório é muito difícil, muito complicado. Mas, assim, quando você entende um pouco, você começa a perceber, assim, estão certos, estão certíssimos, corretos de perguntar, de querer saber, porque é uma responsabilidade, né? Porque quando a gente fala de imóvel, e aqui eu vou citar a questão da usucapião, por exemplo, se eu entro com a ação de usucapião, eu estou ali, de certa forma, entrando no direito de quem é vizinho meu,
né? Já pensou? Por exemplo, sou sua vizinha, você vai para a praia viajar, e nesse tempo que você está viajando, eu entrei com a ação de uso capião. Vai que a minha cerca, né? Vou usar a cerca porque a cerca costumava mais a dar os BOzinhos, né? Então, assim, vai que a minha cerca está adentrando ali o seu pedaço. Ou né? o muro. Ou o muro, né? Então, assim, são questões que precisam ter zelo, precisa ter cuidado. Hoje eu vejo o registrador como uma pessoa assim, cautelosa, cuidadosa. Tanto que, se você parar para pensar, o que sai de um tabelionato de notas, né, que é ali onde a gente lavra a escritura pública, muitas das vezes não vai adentrar o registro de imóveis. E as pessoas ficam indignadas, porque eu no passado também já fiquei indignada. E eu pensava assim, peraí, fez uma escritura pública, vamos supor de compra e venda, que é a mais comum aí que a gente ouve falar, mas não entra no cartório de registro de imóveis, porque aí logo o cartório de registro de imóveis dá uma nota devolutiva, né? E fala, não, esse aqui não pode, não entra, por isso, aí manda a pessoa, né, complementar, tipo assim, suprir o que faltava ali. Então, por isso que eu digo, sempre tem, assim, um mar entre o tabelionato de notas e o cartório de registro de imóveis. Então, se você me perguntar, Vanessa, eu quero comprar, eu preciso de um advogado? Não precisa. Não está na lei, você não precisa de advogado. Você pode fazer isso espontaneamente. Vai lá com o vendedor no tabelionato de notas, vai ali no primeiro ou no segundo ofício, lavra a sua escritura. O tabelião vai te orientar corretamente. Ele vai te trazer a segurança conforme a documentação. Mas quem tem o olhar e a questão de análise de risco, isso é com o advogado, né? Outra pessoa não vai fazer. Doutora, você não acha que poderia, para desburocratizar, né, principalmente esse mercado, para agilizar, né, mesmo, né, com toda a morosidade, com tudo, uma melhor digitalização dos processos? Exatamente, e como eu disse anteriormente, nós temos aí uma melhoria significativa em questões digitais, né? Olha, hoje nós temos aí o e-notariado. Pelo e-notariado a gente faz ata notarial de forma online, assim, muito prático, muito promissor, né? Então, o vendedor pode estar em São Paulo, né? O comprador pode estar em Minas, que a gente tem sim a possibilidade de fazer ata notarial, de lavrar escritura pública, tem essas possibilidades. Então, assim, as pessoas têm que procurar esses meios, elas têm que se inteirar de que existe, porque isso vai trazer para elas maior segurança. Vai melhorar mais? Vai, nós estamos caminhando para isso. Essa onda do digital em cartórios, em tabelionatos e no judiciário, né? Porque hoje a gente tem os processos 100% digital. E isso é uma maravilha, né? Pensa, você não ter que deslocar e ir em fórum, você poder pegar um processo de São Paulo, do Mato Grosso, e permanecer aqui, extremamente possível. Então, assim, digitalizar, manter as informações, igual eu te falei, que tem uma lei que fala que a concentração das informações tem que estar no imóvel, só que aí lá na própria lei fala assim,
Que aí entra a questão, se a pessoa tiver de boa fé, aí entra o olhar do advogado, porque a boa fé ela é discutível, né? Então, assim, se as brechas da lei, né? Então, se você fala para mim assim, se a pessoa estava de boa fé, ou seja, vai parar se tiver um probleminha, vai parar no judiciário, né? Então, assim, houve um tempo também que eu pensei, agora eu vou ficar só com cartórios, né, fazer essa parte de contratos, tudo, mas assim, no extra. Só que eu sou advogada, né? E aí, assim, não posso negar que a gente acaba que gosta de uma confusãozinha. Não, mas brincadeiras à parte, é porque não dá para fugir. Se você é um advogado e aí existe um litígio, o cliente te procura, você vai levar para o judiciário, porque lá no extra você não vai conseguir resolver. Bora falar aqui, gente, sobre... Olha, a gente está aqui encerrando a nossa parte sobre direito imobiliário. É um assunto muito extenso, tem muita coisa aqui, ó, que a gente poder falar também. Mas antes, eu queria falar que a senhora falasse sobre quais são os direitos e deveres do locador e do locatório na lei do inquilinato. Ótimo. Olha, a lei do inquilinato, ela trouxe aí várias mudanças para a questão de locação, né? Então, assim, é uma parte ampla do direito imobiliário, né? Focada em locação, e a gente tem aí vários segmentos de locação, porque a gente tem comercial, né? A locação urbana, né? A locação de imóveis rurais. Então, isso interfere muito. E na lei do inquilinato, o que não dá para você fazer é achar que você vai resolver depois, ou achar que qualquer contrato é o suficiente. Às vezes a pessoa faz um contrato extremamente grande, vamos supor, a pessoa que é o locador me contratou para que eu fizesse um contrato de locação. E aí eu já peguei muitos no sentido de que a pessoa que elaborou o contrato para o locador, ela colocou cláusulas lá para proteger esse locador que não é possível ser colocada, né? Que é contra a lei, né? Tá passando por cima da lei do inquilinato, pela lei do consumidor. Então, assim, são questões que precisam ser extremamente conversadas, né? Quando você pega o serviço com a pessoa, precisa ser conversada. Quanto tempo você quer locar, por quanto tempo? Porque se você mudar de ideia, você não vai ter o imóvel de volta, né? Não é assim. O inquilino pode sair, ele pode, ele falar, não, ele alugou esse mês que vem ele quer sair, ele pode sair. E aí ele vai falar assim, quero sair, mas lá no contrato está especificando a multa por quebra de contrato. Então, ele vai sair, mas ele vai pagar essa multa. Então, assim, lei do inquilinato, lei do consumidor, são várias legislações que traz aí respaldos jurídicos e que entram no direito imobiliário para proteger essas relações, né? Então, basicamente é isso. E para não ter dor de cabeça. Para não ter dor de cabeça. Mas, assim, uma coisa engraçada, Marcelo, é que eu costumo dizer assim, os negócios imobiliários, o risco é inerente desses negócios. É um risco, né? Até porque a gente está falando ali de valores altos, né? Hoje um imóvel comum, né? Você está pagando ali 200, 300 mil reais, né? E vamos dizer assim, um imóvel de 500 mil reais, você sabe que existe riscos.
E onde entra o advogado imobiliarista? Ele entra para te mostrar e para minimizar esses riscos ao máximo, tá? E aí quando você falar assim, eu gostei daquele imóvel e eu quero comprar aquele imóvel, analisa para mim. Eu vou analisar, vou te apresentar os riscos. Ah, mas e aí? Eu compro ou não compro com tal risco, né? Com tal pendência? Aí você vai calcular se vale o risco, como que é que essa pendência ela pode ser resolvida, de que forma que ela pode ser resolvida e quanto que isso vai te custar. Se valer a pena, por que não comprar? É isso mesmo, né? O advogado está aí para orientar, não é isso? Para orientar, exatamente. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Honorato Notícias, né? A gente está aqui falando, né, com a doutora Vanessa Matias, né, sobre direito imobiliário. Vai voltar outras vezes, está convidadíssima, porque tem um monte de dúvidas aqui. Eu tenho certeza, depois dessa entrevista, vão vir novas dúvidas aí, a gente vai trazer para cá, porque isso é uma prestação de serviço para a comunidade, doutora. Com certeza. Com certeza, é um espaço que agrega, né? É social. Então, pode contar comigo, que nós vamos voltar sim. Muito obrigado pela participação. O contato doutora Vanessa Matias está aqui na tela para vocês perguntar, informar. O Instagram também está aqui e é importantíssimo, claro, consultar profissionais. Afinal de contas, a gente está trabalhando, né, com imóveis, né, que trabalham com sonhos, expectativas, né, e frustrações. E para ter notícias boas, coisas boas, né, na que você está galgando na compra desse imóvel, é sempre bom se respaldar, né, de uma estrutura de profissionais que entendam